pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar, né, a nossa continuação da jornada, né? Boa noite, pessoal de casa, com os nossos encontros com foco no socioemocional, né? Uma área muito importante aí no desenvolvimento dos adolescentes, que a gente foca bastante aqui na nossa escola. Então, hoje, né, o foco vai ser falar um pouco sobre a formação, né, da personalidade ética e adolescência. Então, aproveitem, a gente vai ter um momento em que a doutora Luciene vai apresentar, né, algumas questões para vocês, e a gente também vai ter um momento em que será possível a gente bater um papo, vocês fazerem algumas perguntas. Então, aproveitem, que vai ser um sucesso. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, todos que estão em casa. Hoje, então, a doutora Luciene Tonheta veio aqui conversar conosco, trazer para nós, muito, né, desse conhecimento, dessas pesquisas todas que ela desenvolve. Ela é fundadora do grupo de estudos e pesquisas em educação moral, o GPEM. Além disso, é autora de livros, ela é super especialista nessa faixa etária, nesse desenvolvimento da criança para o adolescente, para o jovem, para o adulto, e ela vem aqui hoje compartilhar com a gente, então, um pouquinho do como a gente pode contribuir nessa trajetória dos nossos crianças, dos nossos pequenos e pequenas. Doutora, muito boa noite, obrigada por estar aqui. Hoje, então, a gente vai conversar com vocês. A apresentação dela vai durar por volta de 1 hora, e aí depois a gente vai ter o tempo para perguntas, encerrando pontualmente às 7h30, para poder honrar o tempo de todos nós aqui, de vocês que estão em casa, de vocês que estão aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Obrigada, Cláudia. É um prazer enorme rever as pessoas que eu já conhecia e conhecer outras, para falar de um tema tão necessário, tão urgente em dias de hoje, não é? Que é uma preocupação daqueles que são aqueles que têm dupla jornada, porque professores e pais têm dupla jornada. Eles têm jornada por serem humanos, e por serem exatamente humanos, lembrando Hannah Arendt, são aqueles que humanizam os pequenos, ou aqueles que ainda são, como ela mesma diria, candidatos à humanidade. Então, somos nós, humanos, que humanizamos, e, ao mesmo tempo, essa dupla função, não é? É dada porque somos aqueles que têm mais uma especialidade. Somos representantes de duas grandes instituições cuja responsabilidade é a formação. É diferente do resto da sociedade. Na rua, nos bares, nos clubes, nas padarias, onde quer que os nossos filhos estejam, é diferente o jeito e o trato que essas pessoas precisam ter com eles. Nós aqui temos essa dupla função, não é? Nas nossas casas e na escola. Então, falar sobre este tema e falar sobre esta função que nos é tão cara, de formar meninos e meninas para que sejam melhores do que nós, inclusive, não é? É de fato muito importante, um prazer, mas também uma grande responsabilidade, não é? Não é à toa que nós, pais e mães, temos tantas angústias por pensar no futuro dos nossos filhos. Não é à toa que sofremos antecipadamente, não é, pela vida toda, pensando sobre como é que será que eu estou acertando, será que eu estou errando na educação dos meus filhos, não é? E principalmente quando chega a adolescência, o quanto nós sofremos em virtude até das próprias diferenças que estes meninos e meninas começam a apresentar no tratamento conosco, não é? E o medo que a gente tem de que o controle que a gente tínhamos até então, não é, das crianças, ele se esvai das nossas mãos, e aí a gente não sabe mais como é que a gente vai dar conta de formar pessoas que sejam, de fato, aquilo que nós tanto desejamos. Ninguém de nós deseja para os seus filhos que eles sejam pessoas
que eles sejam pessoas corruptas, que eles sejam pessoas desrespeitosas, injustas. Nenhum de nós deseja. Mas o problema é que, muitas vezes, o que nós fazemos não necessariamente corresponde a formas mais eficazes de como é que podemos conseguir que eles o sejam, não é? Então, pensar sobre esse momento e pensar sobre a nossa responsabilidade e essa conduta de formadores e de humanos que humanizam, depende, de fato, de entendermos um pouquinho deste momento que estes meninos e meninas vivem, que nós já esquecemos, né? Principalmente nós que passamos dos 40, dos 50, não é? Já esquecemos porque passamos há algum tempo. E a partir dessa compreensão de como é que se dá esse desenvolvimento, pensar até o quanto estes meninos e meninas são diferentes de nós, não é? Quando a gente pergunta, aliás, vó sabe disso como ninguém. Vocês já ouviram vó dizer? Essas crianças de hoje, como é que a avó diz? Só faltam nascer o quê? Como é que a avó diz? Só faltam nascer falando, porque já fazem tudo, não é? Eles são superdotados. A avó não fala, não é? A avó sempre diz: o meu neto é superdotado, e posta fotos e conta para os vizinhos o que os netos fazem, não é? Mas a avó, na verdade, tem uma coisa muito legal, que ela entende que essa geração é diferente, não é? É que, na verdade, não é que ela compara o neto dela com o neto das outras avós. Na verdade, ela compara o neto dela com o pai do neto dela, que é filho. Ou seja, e o quanto ele é diferente, inclusive nas formas de tratamento que ele recebe, das oportunidades que ele tem. Então, além da gente entender esse funcionamento desse menino, adolescente que a gente tem na mão, a gente vai ter que entender também esses tempos pós-modernos que a gente está vivendo. E exatamente o quanto esses tempos também implicam, eles também ajudam a formar ou atrapalham a formação dos nossos filhos e filhas, ou dão características diferentes a eles daquilo que nós somos e muitas vezes daquilo que nós queremos que eles sejam iguais a nós. E não conseguimos, não é? E um terceiro movimento que a gente vai fazer é pensar, depois, então, deste momento pandêmico que nós vivemos, a coisa parece que complicou ainda mais. E aí, nós estamos vivendo um momento em que as angústias, os medos, as preocupações, por mais que a pandemia da saúde tenha, de certa forma, passado, continua uma pandemia emocional. E como lidar com ela em tempos tão difíceis como esses que a gente está vivendo. É isso que a gente vai conversar hoje, tá bem? Então, trouxe aqui alguns slides só para a gente poder ajudar a gente a pensar um pouquinho, mas nem vou seguir muito eles, tá bem? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, queria mostrar essas duas definições do que é o jovem hoje, do que é o adolescente, deste que a gente tem em casa. Claro que, na verdade, é uma definição literária, não é? Uma definição acadêmica, muito formal, não é? Com palavras muito formais que a gente não utilizaria no nosso cotidiano, tá certo? Mas peguem a essência. Olha o que se diz aí destes meninos e meninas hoje. Veja se não é isso que a gente, professores, professoras, a gente passa no cotidiano da escola, mães, pais, o que a gente passa lá em casa, tá bem? Olha lá. Não vejo esperança para o futuro de nosso povo se ele depender da frívola mocidade de hoje, pois todos os jovens são indivisivelmente frívolos. Quando eu era menino, ensinavam-nos a ser discretos e a respeitar os mais velhos, mas os moços de hoje são excessivamente sabidos e não toleram restrições. Por acaso vocês viram isso dos filhos de vocês? Não é? Toleram restrições. Por que não pode?
Mas por que eu não posso ir? Mas por que eu tenho que chegar essa hora? Mas por que fulano pode ir e eu não posso? Mas por que você quer que eu faça isso? Mas por que eu tenho que tomar isso? Não é isso? Não é? E mesmo, o que você tem, mãe? Credo, por que você está falando isso? Não é? Que careta você é? Vai, mãe, isso é do seu tempo. Não é isso? Que mais? Ou, os nossos jovens parecem amar o luxo. Têm maus modos e desdenham a autoridade. Desrespeitam adultos e gastam seu tempo vadiando por aí. Quantas horas demora esse já vou, não é? Já estou indo, mãe, não é? Quantas horas? Quantas vezes a gente repete no dia? Filho, vem tomar banho. Você já tomou banho? Você já estudou? Você já escovou os dentes? Já vou, mãe, não é? Desrespeitam adultos e gastam seu tempo vadiando por aí, como se fossem os de vocês em casa não passam isso? Jogados no sofá, não é? O tempo todo, vagabundeando no quarto, com a sua prótese na mão. Sabe qual é a prótese, né? Extensão do próprio corpo, já viram, né? Com a sua prótese na mão, jogados. Estão sempre prontos a contradizer seus pais, monopolizam a atenção em conversas e comem insaciavelmente até a parede, não é? E tiranizam seus mestres. Quem vocês acham que... Estão vendo lá os filhos de vocês? Os Rafaéis, a Gabriela, quem mais? O Gabriel, todos eles, não é? Isso é um retrato de hoje, ainda que essa escrita seja uma escrita bastante formal? Viram alguma coisa com relação ao que acontece hoje? Mas será que é de hoje? Olhem de quando é. Vejam. O que será que eu quero dizer a vocês? Que existem características das quais a gente reclama dos nossos filhos, adolescentes, de todas essas que a gente foi falando, mas que elas são comuns até a este momento da adolescência, que fazem parte do próprio desenvolvimento humano, que são características de quem está experimentando um pensamento hipotético. E um pensamento hipotético é aquele que fica do seu quarto consertando o mundo, não é? Não precisa sair do quarto para consertar o mundo. Um pensamento hipotético que fica combinando todas as peças de roupa que vai usar, meninas principalmente, né? Mas não é só com as dela, mas é combinando as peças que ela vai usar com a da outra amiga que ela vai sair junto, com a da outra que ela não quer que saia da mesma forma que ela. Então, gente, é muita combinação, não é? Então, veja como eles sofrem, como demoram para fazer isso. Vejam, características de meninos e meninas que perpassam os anos e são as mesmas, não é? E que muitas vezes nós usamos para culpabilizá-los, para dizer, meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer com esse menino, olha só o que ele faz comigo, ele responde o tempo todo, ele não respeita mais. Mas será que adolescente já respeitou algum dia? Não é? Bom, e aí, vejam, uma característica que inclusive, potencializada e tem algumas modificações neste momento pós-moderno que a gente vive e que se diferenciam, então, até de outros tempos que nós vivíamos. Então, vejam alguns exemplos, né? Há um tempo atrás, e não muito longe, a gente pensava no futuro. Os que são mais jovens não devem saber o que eu vou dizer agora, tá? Mas depois a gente explica, vocês procuram no Google, tá? Os que são mais jovenzinhos. Quem se lembra de o que é de fazer enxoval? Quem se lembra de fazer enxoval, não é? Meninas que são mais jovens, o que é isso? A Lacarinha já diz, o quê? Não é? O que é enxoval? Pois é, até pouco tempo a gente fazia isso. E o que é fazer enxoval? Fazer enxoval é organizar os materiais, as roupas de cama,
as roupas de mesa, banho, tudo que eu ia usar, tudo que a gente preparava antes para um futuro casamento, quando a gente saísse da casa da mãe. E a mãe fazia questão de preparar com a gente esse enxoval, não é isso? A mãe ficava lá, não, você tem que ter um enxoval para se casar. O que significa isso? Este é um exemplo do que é perspectiva de futuro. Eu penso no futuro. Vejam, hoje, o que eu preciso ser feliz hoje. Então, não é à toa que os nossos meninos dizem, mãe, eu quero comprar a figurinha da Copa. Não, a gente compra. Não, mãe, eu quero ir agora. Agora. Porque o futuro não existe para essa geração. Existe o agora, o presente. Incorporam, na verdade, o potencial dessa característica pós-moderna, fluida, tão rápida que passa, como diria Zygmunt Bauman, né? Então, essa liquidez dos tempos, em que não dá tempo de pensar no futuro. Até porque, vejam, estes meninos que a gente tinha lá quando a gente era criança, a característica das tribos, né? Então, das tribos, mas a característica da família estendida, que não existe mais. Então, a gente pedia bênção para quem? Quando a gente era criança, os mais velhos aqui, para a mãe, para o pai, quem mais? Para vovó, tio, tia, né? Se a gente for, eu sou lá do interior, a gente pedia bênção até para o padre, né? Porque era conhecido, então bênção padre, não é? O que é pedir bênção? É dizer, você se responsabiliza por mim. Eu quero que você cuide de mim. Você cuida de mim, padrinho, madrinha e todos esses outros. Agora, as famílias de hoje não tem mais tio, tia perto, não tem mais vovó perto. Às vezes tem o pai, mas não tem a mãe perto. Às vezes tem a mãe, mas não tem o pai perto. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que é diferente, que não é mais a mesma coisa, não é? E além de que, esses meninos hoje, as comunidades que eles têm, não são mais comunidades próximas de onde como nós vivíamos, não é? Nos quintais da rua, nos quintais, das ruas das nossas casas. As comunidades são online. Engraçado, parece que eles realmente não obedecem mais, né? Porque eles me olham como alguém, eles peitam o pai, peitam a mãe, peitam o professor, e parece até que a gente perdeu a autoridade, não é isso? A gente se protegia, não, cuidado, a gente não pode se expor, né? Principalmente mulheres, né? Deixar o joelho para fora, né? Não faz tanto tempo. E as selfies hoje, não é? E essa vida virtual de exposição, a sociedade do espetáculo, as relações, a gente já falou como eram, então as relações que eram restritas. Opa, não está indo. Opa. Aí, acho que foi. Pronto. A gente é uma opção muito reduzida de coisas. Você se lembra de quantas marcas de Guaraná vocês conheciam? Né? Quantas marcas hoje esses meninos têm? As opções de tudo que eles têm, gente, os estímulos que eles têm. Então, imaginem todas as opções que eles têm que dar conta de fazer. Porque é novo filme na Netflix a cada minuto, as séries que eles têm que assistir, os shows, as baladas e tantas coisas, e médicos diferentes. A gente era um médico só, clínico geral, não é? Lembra disso? E hoje é o especialista em isso, é o especialista naquilo. A gente tinha tempo, e agora a gente está sempre em débito. Vocês têm a impressão de estar sempre em débito? Então, estes meninos também, não é? Eles tinham essa vivência na comunidade, a gente tinha, e hoje eles têm essa vivência muito maior, com muitas diferenças, não é? Quem a gente conhecia que não era da nossa família, que não era da nossa cidade? Hoje eles conhecem milhares de pessoas no mundo, milhares de línguas diferentes, pessoas de culturas diferentes, não é? Há pouca informação
Quando é que a gente sabia que uma pessoa morria? E agora, o que eles sabem? Eles sabem de tudo, porque a informação chega em segundos. A informação boa e a informação ruim, não é? Quando é que eles tinham essa possibilidade de se sentir valor? Na família. A família era aquela que ia nas reuniões, é aquela que cuida. E hoje, quem é que dá valor a estes meninos? As curtidas, a quantidade de seguidores que eles têm. Vejam, ou seja, em tempos pós-modernos, olha o que esses autores que têm estudado essas características da modernidade vão dizer. O desafio é a ostentação. Quanto mais eu tenho, quanto melhor eu sou. E, para isso, o que me diz esse tempo pós-moderno? Eu posso qualquer coisa para conseguir. Os nossos filhos são influenciados por isso. Os nossos filhos são influenciados pela cultura da virilidade. Quanto mais forte, quanto mais viril, quanto mais jovem eu sou, não é? Então, tudo isso vai fazer com que os nossos meninos e meninas sejam diferentes. Mas para acabar de vez com a gente, né, com tudo isso que a gente está vivendo, e para dizer, meu Deus, como é que eu vou dar conta desse menino hoje? Ainda a gente vive uma pandemia que de uma hora para outra a gente teve que se reestabelecer, reaprender a conviver com o marido, com a esposa, com filhos, a conviver diariamente com este que eu achava que eu conhecia, mas que tem desejos, gostos, significados, sentidos para a vida, diferentes dos meus. E eu achava que eles tinham os mesmos que eu, não é? E sempre achei isso. Como é que agora eu me deparo com alguém que eu achava que tinha, pensava como eu e pensa diferente, não é? Além de tantos problemas que a gente viveu, as perdas de emprego, o luto coletivo, o luto individual de cada família que perdeu um ente querido, o medo, a falta de perspectiva de futuro, a falta de perspectiva do que vai acontecer amanhã comigo, não é? A gente viveu um momento em que a gente teve muita dificuldade, uma dificuldade imensa diante dessas incertezas. E aí, a gente que acha que a nossa geração, que a gente às vezes não fala isso, no meu tempo, não é? Bastava o olhar do meu pai para a gente ficar quieto. A gente não fala isso, não é? E aí a gente diz, meu Deus, esses meninos hoje, olha só como estão, são diferentes demais. Mas a gente que acha que a gente tem mais valores que essa geração, surtou na pandemia. Vai, joga a primeira pedra, quem nunca deu um grito no meio da pandemia, não é? Para com isso, não é? Ou seja, a gente que se acha autorregulado também surtou, não é? A gente se irritou, os conflitos aumentaram, nunca se viu tantos problemas de feminicídio, de abuso, de violência doméstica. E eu não estou falando de pobre e de rico, eu estou falando de qualquer ser humano inserido num contexto desconhecido e que trouxe, de uma hora para outra, uma necessidade de mudança completa. Só que não fomos só nós que vivemos isso, pais, mães, e às vezes a gente esquece. E a gente fala assim, mas o meu filho adolescente fica lá no quarto, esperando a comida estar na mesa, lá com a prótese dele, brincando lá com a prótese dele. Só que ele não passou por isso, ele não tem medo de perder o emprego, como eu tive. Ele não tem medo de perder a família, porque a família dele a mãe e o pai, tá bem, mas eu tenho minha mãe e meu pai, que são os avós, que são mais velhos. Esses medos, essa insegurança, eles não tiveram. Tiveram. Eis um grande equívoco em educação. A gente achar, e esse é um problema, porque a gente acha que criança e adolescente pensa como nós e sente diferente de nós adultos. Agora, professores, professoras dessa escola aqui, vocês sabem bem que criança e adolescente não pensa como nós adultos. Inclusive porque vocês sabem exatamente que criança e adolescente não dá conta de fazer o que vocês estão fazendo aqui.
sentados, ouvindo, quietos, pensando aqui na cabeça de vocês, no Gabriel, na Rafaela, na minha casa, no que eu vivi, na minha mãe, que eu perdi, no pai, em tudo que vocês estão pensando. Porque as conexões, as coordenações de ação estão aqui. Crianças e adolescentes precisam falar, precisam levantar, precisam pegar, precisam interagir. Mas crianças e adolescentes sentem como nós. A gente, na verdade, vejam como a gente adulto é. Nós temos coragem de chamar a atenção dos nossos filhos na frente das visitas. Nós temos coragem de dizer para ele, de dar um grito com ele no meio de pessoas desconhecidas. Mas a gente não tem coragem de dar um grito com a esposa, chamar a atenção dele. A gente, no máximo, fala, né? Em casa a gente conversa, não é? Entre lábios. Mas por quê? Porque a gente acha que a criança e o adolescente não vai se sentir exposto, humilhado, com medo, triste, se sentindo ameaçado, se sentindo menos querido. Então, vejam, as crianças e os adolescentes passaram pelas mesmas situações que nós. Além de que eles perderam espaços necessários ao seu desenvolvimento. Vocês vão ver, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque semana que vem é que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, mas eles perderam o que de melhor eles tinham, que a gente acha que é a família, mas não é. Eles perderam os pares, a possibilidade de se enxergarem como pessoa humana dentro de um mesmo grupo social. Então, não foi fácil para eles. Quem não viveu isso aqui? Quem não viveu isso? Não é? Dentro de casa. Então, é claro que os efeitos foram terríveis. Diferentes pesquisas vão dizer isso. Pesquisas no mundo todo vão dizer o quanto aumento de depressão, de ansiedade, de irritabilidade, de tédio, não é? Então, entre adolescentes, entre crianças, quando ficaram mais agitados, mais tristes, mais nervosos, com mais medo, perderam o interesse pela escola, ficaram até com medo de vir para a escola. Quantos não conseguem pisar na escola? Desenvolveram fobias. Vejam, numa pesquisa que a gente acabou de fazer, acabou de publicar, depois mando para vocês até onde elas estão publicadas, nós fizemos um levantamento com crianças, com adolescentes, com 1.980 adolescentes de escolas públicas aqui do estado de São Paulo, perguntando para eles sobre as questões de sofrimento, que a gente chama de saúde mental, mas que na educação a gente dá o nome de sofrimento emocional. A gente pergunta para eles falarem durante a pandemia, como é que eles estavam vivendo, porque essa coleta foi feita em maio e junho do ano passado. Então, tenho pensamentos suicidas que não consigo controlar. Vejam o verdinho sempre e o azulzinho muitas vezes. Os nossos filhos pensaram em suicídio. E até poucas vezes, olha lá, 12% dos amarelinhos ali, ó, que está amarelo, poucas vezes, mas eles pensaram em se matar. 12% de 2.000 alunos, de 2.000 adolescentes, quanto é? Tenho me cortado ou me machucado para aliviar meus pensamentos e sentimentos que me perturbam. Automutilação. Vejam sempre o verdinho, o azul, muitas vezes, quase 3% de 2.000 alunos, é bastante, mas vejam o poucas vezes, o amarelo. Poucas vezes, mas o que significa? Meu filho já se cortou, meu filho já se automutilou de tanta dor e não saber como sair ou deixar vazar essa dor, tratar essa dor. Vejam isso. E sinto que tenho mudado o tempo todo. Às vezes me sinto bem, de repente fico mal, ataque de raiva, crise de nervosa. E às vezes a gente não entende por que eles batem, chutam, mordem,
Claro, não morder na adolescência, não, porque aí a gente já manda para um psiquiatra direto. Mas os pequenos mordem. Por que que eles são violentos? Por que que eles são agressivos na escola? Por que que eles voltaram mais agressivos para a escola? Vejam, sim, me sinto solitário. O problema, eis o grande problema, porque me sentir solitário significa eu não consigo me encontrar com o meu grupo ao qual eu faço parte, ao qual eu me identifico. E as crianças não foram diferentes. Vejam, gente, com crianças, foram 1.041 crianças de 4º e 5º ano, aqui do estado de São Paulo também. Às vezes, olha o azulzinho, eles se mutilaram, sempre 11%. É muita coisa, gente, é muita coisa. Outros dados, lembra do desafio da baleia azul? Lembra de tantos desafios que acontecem na internet? Olha o que eles dizem. 21% das crianças responderam raramente participar dos desafios. Mas o que significa isso? Eles já participaram. Então, e aí, para completar, como é que eles estão hoje, Luciene? Porque isso foi o ano passado. E hoje, uma pesquisa agora, saída do forno, 94 sujeitos, é pouco, Luciene, mas veja a porcentagem, não o número de sujeitos. Da região de Araraquara, os meus alunos lá de letras fizeram agora, em julho, a gente fez essa pesquisa. Vejam muitas vezes e o sempre. Hoje, gente, esses meninos e meninas de ensino fundamental 2, ensino médio, adolescentes, eu me sinto solitário, muitas vezes sempre somem. É quase 40%, de 80 sujeitos, é quase a metade. Perco o controle emocional frequentemente. Vejam lá, tenho me cortado, eles continuam se cortando. Quase 10% desses meninos. Tenho pensamentos suicidas. Vejam, quase 15% desses meninos têm dito, eu quero morrer. Minha vida não vale a pena. Sinto que se eu morresse, eu não sentiria, ninguém sentiria a minha falta. Sinto que eu não consigo controlar a minha raiva. Acabo quebrando coisas da minha casa, na escola. Depois eu me arrependo, mas já fiz. Vejam, eles não conseguem se controlar. Ouço das pessoas que não sou bom para nada, não tenho conseguido dormir, agora inverte, não tenho conseguido dormir, muitas vezes sempre, tenho com quem desabafar. Vejam, nunca, poucas vezes eles têm com quem desabafar. 40% desses meninos dizem, eu não tenho com quem desabafar. Eu não falo com ninguém. Quando falo como estou me sentindo, as pessoas menosprezam ou diminuem meus sentimentos, não é? Credo! Mas que coisa! Levanta dessa cama, moleque! Para com isso, chorando à toa, não é? Não dá mais para negar. Não dá mais, gente. Ou seja, se nós tínhamos problemas antes da pandemia, já tínhamos esses problemas com os nossos jovens e crianças, agora não dá mais. Os nossos filhos têm sofrido e eles precisam da nossa ajuda. Porque como eles manifestam isso? Ei, vejam, é assim. Cada um desses jeitos, cada uma dessas reportagens mostram exatamente a manifestação de alguma coisa que não vai bem. Winnicott, um autor na psicologia, diz algo profundo e lindo e triste. Ele diz, quando o menino agride, essa agressão é, na verdade, tanto para o outro quanto para si mesmo, quando ele agride, tanto quando ele comete uma violência contra o outro, como uma autoviolência, se cortando, pensando em se matar, não querendo participar de nada, tendo medo de tudo, nas síndromes de pânico, na verdade, isso é a dramatização de um mal tão grande. Dramatização. O que é dramatizar? Representar, reapresentar, botar para fora um mal tão grande que é ruim demais
para ser tolerado como tal. Eles vão ter que dizer de algum jeito. Esse mal vai sair de algum jeito. E vão, finalmente, então. E aí, meu Deus do céu, diante de tudo isso, de quem é a responsabilidade? O que a gente faz? O que nós estamos fazendo aqui, como escola e família? Como é que a gente trabalha junto para isso? A escola, claro que a escola está sob a pressão da sociedade. Lógico que a gente tem medo. Claro, pais, mães, que onde é que vão acontecer os maiores problemas agora? Onde é que vão ser as ameaças de que alguém está me maltratando, então eu vou acabar com a vida dessa pessoa? Onde é que acontecem as ameaças? Em casa? Vou destruir minha casa? Não. Acontecem na escola. Então, vejam, a escola cumpre o papel agora dos médicos na pandemia. Então, agora a escola vive um momento de pandemia emocional. E ela é que está tentando cuidar disso. Prova disso é isso aqui, este momento para a gente discutir sobre essas questões. E nós sabíamos que não ia ser fácil, não é? Mais do que nunca, a escola hoje, ela tem algo, ela já tinha antes da pandemia, uma função e uma responsabilidade que era, entre todas as outras competências de matemática, de português, de geografia, para cumprir, para formar para um vestibular, para que esses meninos tenham um futuro, para que eles desempenhem bem esse futuro, as matérias escolares, ela também já tinha, antes da pandemia, algo que é a necessidade, por lei, de dar aos meninos a oportunidade de aprenderem a conviver. A convivência na escola é uma necessidade de aprendizagem. Então, é por isso que a escola não faz acolhimento só na primeira semana, gente. É por isso que a escola organiza assembleias, organiza avaliação do dia, faz rodas de diálogo para que os meninos se sintam pertencentes a esse espaço. É por isso. A comunidade toda se envolve. É por isso que os meninos recebem sanções, sim, porque quem age mal precisa ter o seu comportamento corrigido. Então, eu preciso que esse menino repare o seu erro, mas não é com castigo. É por isso que a escola toma para si essa responsabilidade de educar, também dando aos meninos a possibilidade de tomar consciência dos seus problemas, dizendo para quem é de direito aquilo que eles sentem, fazendo com que esses meninos olhem uns para os outros e resolvam os seus conflitos com seus pares. A escola, não é que a escola não ajuda a resolver, a escola dá a oportunidade e ensina esses meninos a dizer com palavras aquilo que sentem, não é? Então, vejam, e é na escola que esses meninos, como a gente vai ver semana que vem, encontram com aqueles que mais podem ensinar, que são os seus próprios pares. Mas e a família? E aí a família? Qual que é a nossa responsabilidade? O que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar, se a gente não sabe o que fazer, pais, mães que estão ouvindo, pode relaxar o ombro, vocês não são os únicos. Pode relaxar, não dá. A gente erra, a gente não sabe. Se nós, professores e profissionais de educação, não tivermos formação para este fim, esse é um terreno, as questões emocionais, as questões sociomorais e emocionais, são ainda um pântano para a gente. É um terreno muito pantanoso, a gente ainda não sabe como caminhar. Imaginem vocês, pais e mães, não é? Aprender algo agora é muito difícil. O Agenor, um autor que a Fernanda falou na segunda-feira, ele diz algo super importante. Ele diz, claro que é muito mais fácil aprender uma língua nova quando a gente é criança, não é? Vai aprender depois de velho uma língua nova, como é que é muito mais difícil. Então, as crianças estão aprendendo a lidar com os problemas de outra forma hoje. E o fazem muito melhor do que nós, adultos. E aí a gente já falou dessa síndrome da solidão parental. Com quem contar?
Com quem eu vou contar se eu só tenho o meu esposo, que não é o pai do meu filho? Eu só tenho a minha esposa, que não é a mãe do meu filho. Eu só tenho meu pai, eu só tenho a minha esposa ou meu esposo. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho tio, não tenho tia. Com quem que eu conto, se sou eu, não é? Então, a escola pode ser um ponto de apoio para essa família. E, ao mesmo tempo, o que é que nós, enquanto famílias, podemos fazer? Pequenas mudanças que não exigem de nós tanto assim, mas que necessitam de nós apenas o olhar para tudo isso que a gente foi falando, para as características do desenvolvimento, para a questão do momento pós-moderno que esses meninos estão vivendo e o quanto eles são diferentes, e para essa pandemia, o que trouxe para nós, para além de todos os outros problemas que a gente já tinha. Quem de vocês nunca teve um diálogo assim com seu filho? Ó, que diálogo bom! Esse é o diálogo com o meu lá, o meu tem 16 anos, tá? Esse é o diálogo frequente, né, por WhatsApp, por exemplo, né? Filho, tudo bem? S. Você estudou? N. Como foi a aula? NN. Eu até demorei para saber o que era, porque o S sim, né? O N não, NN, ele, normal. Então, é claro que é diferente essa linguagem. É claro que ele está de saco cheio desse todo. É claro que ele não tem perspectiva, porque, veja, a perspectiva que a gente tinha de vir para a escola, quando a gente era criança, era: você precisa da escola para ser alguém de futuro, para ter uma profissão, não é? Agora, ei, que profissão os nossos filhos vão ter? Se a cada dia tem uma profissão nova, vocês já pensaram nisso? Cada dia uma profissão muda, um curso. Então, como é que eles vão ter perspectiva para o futuro? Eles não têm. Então, é claro que isso impedia, isso não dá sentido para a vida, não causa interesse nestes meninos. E aí, essa é a linguagem deles. Só que, aí eu estou dizendo para vocês, eu preciso me aproximar deles, porque meninos e meninas que não têm perspectiva de futuro se sentem entediados. Meninos e meninas que não têm, que têm medo, que não têm pares, como a gente viu até agora, eles apresentam-se, eles precisam se sentir valor. Se eles não têm pares, se o pai não está ali, se a escola não está ali, se ele não tem perspectiva, ele não se sente valor. E o que eu preciso para fazer com que o meu filho se sinta valor? Eu preciso de diálogo, eu preciso de acolhida. Como é que eu faço, Luciane? Porque olha o diálogo aqui. Sim, mas acontece que não é ele que tem que vir para o meu diálogo. Sou eu que tenho que ir para o diálogo dele. Então, sobre escola ele não consegue conversar, é esse diálogo só no WhatsApp que eu vou dar conta, eu não vou dar conta de falar com ele. Então, se eu chego em casa e vejo que ele está jogando, sei lá, que ele está assistindo um jogo de futebol, faz de conta que ele gosta. O meu lá em casa gosta de jogo de futebol. Está assistindo um jogo. Eu tenho 500 coisas para fazer quando eu chego em casa. 500, não é? E vou falar com ele. E aí, filho, tudo bem? Tudo. Né? Porque aí ele vai falar não o S, né? Porque mas eu sinto que ele vai continuar olhando para o jogo. E eu queria que ele olhasse para mim e falasse: oi, mãe, como vai? Tudo bem? Como foi seu dia, mãe? E você ficou bem? Ai, mãe, puxa vida. Ele não vai dizer. Então, sou eu que vou ter que deixar tudo o que eu tenho que fazer, porque eu sou o adulto, eu sei disso, eu consigo me colocar no lugar dele, ele ainda não. E eu vou ter que sentar com ele e olhar para a tela e falar: nossa, uau, nossa, mas puxa, perdeu esse pênalti, eu não acredito. Eu entro no mundo dele. E aí eu pergunto, e aí, nossa, filho, legal, mas você está assistindo desde o primeiro tempo? Mas como é que foi? Mas você chegou antes da escola? E a escola? E aí ele fala, mas sou eu que entro no mundo dele. Eu também não posso criar embate. Ele já está de saco cheio. Lembra, gente? Ele tá se sentindo mal pra caramba. Ele está sem perspectiva de futuro. E eu estou lá.
põe de novo essa roupa dentro do cesto. Eu não acredito de novo isso, eu tenho que falar com você. Quantas vezes eu vou ter que dizer para você? Cansa. Então não entra no embate. Isso é pequeno demais. Claro, não vou deixar, mas bota o cartaz. Toma uma atitude que seja de brincadeira, que não seja penosa, sabe? Ou diga para ele, nossa, essa toalha aqui está dizendo que ela não aguenta mais ficar aqui em cima dessa cama, meu Deus do céu. Brinque com ele. Vai de leveza, porque a vida dele não está fácil. Ele está se sentindo mal, ele está se sentindo sozinho, solitário. Lembra disso? E para de perder tempo com picuinha. Porque picuinha, às vezes, a gente gasta tempo com coisas, e vou dar um exemplo de criança, que podemos falar de adolescentes também. Agora, veja, às vezes a gente faz uma coisa a gente se incomoda com pequenas coisas, e essas coisas, elas não correspondem ao desejo que a gente tem, porque a gente começou essa conversa dizendo que a gente deseja que o meu filho seja justo, solidário, respeitoso. Então, escutem esse exemplo. Outro dia eu fui numa festa de aniversário, aliás, faz tempo, que 16 anos ele tem hoje, né? Ele tinha uns 8 anos, mais ou menos. E aí, na festa de aniversário, eu conhecia as aniversariantes, que eram 2 meninas gêmeas que faziam aniversário, e aí eu vi uma cena que me chamou bem a atenção. As 2 meninas, junto com a babá delas, embaixo da mesa, de salgadinho, comendo salgadinho. E aí eu fui perto delas e falei, oi, tudo bem? Né? Porque eu achei bem estranho a babá lá embaixo da mesa aí com as 2, né? E aí a babá olhou para mim e disse, shh. Eu, tá bom, né? Tá bom. E fiquei meio de lado, mas tipo, olhando, porque se ela precisasse de ajuda, né, eu podia ajudar. E aí ela me disse, saiu debaixo da mesa e me disse, sabe o que é? É que a mãe delas não pode saber que elas estão comendo salgadinho. A mãe contrata um buffet de batata sorriso e a filha aniversariante não pode comer salgadinho. Bom, segura esse exemplo. Eu não estou dizendo para vocês que não é para comer salgadinho, não estou nada dessa. Eu não sou especialista, não tenho nenhuma especialidade nessa área, tá bem? Só guarda esse exemplo, tá certo? Aí, no outro dia, nessa mesma época, eu saí com o Gabriel, ele era pequenininho ainda, e quando eu tinha saído nem sei onde, a minha ajudante me liga e disse, Lu, você tem visita, volta. Aí eu voltei para casa com o Gabriel. Quando eu cheguei, a minha visita tinha 2 crianças da idade do Gabriel. E aí essas 2 pessoas, essas 2 visitas, essas 2 crianças, quando nós chegamos, elas fizeram assim, ha, 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 nós estamos com seus brinquedos, para o Gabriel. Bom, normal. Criança faz isso, não é, gente? Criança não faz isso. Criança fala, você dá uma coisa para uma e para outra, ela fala, olha, eu tenho mais que você. Entre até irmãos eles fazem isso, não é normal. Tá certo que para o Gabriel não foi muito normal, não, né? Mas o que não é normal? A mãe não diz nada. Então, agora comparem os 2 exemplos. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente quer que os nossos filhos sejam justos, solidários, generosos, mas a gente se apega à picuinha do salgadinho que não pode comer, e na hora que tem um conteúdo moral em jogo, respeito ao outro, a gente não cobra. A gente não diz para eles, filhos, agora o dono do brinquedo chegou. Então, agora, meus filhos, digam para ele se vocês podem continuar brincando com o brinquedo. Ou seja, nós não pontuamos aos nossos filhos o que eles devem fazer como um elemento moral. E aqui tem um exemplo ou seja, a gente se apega a coisas bobas do cotidiano. E vou lembrar de outro exemplo, e aí por isso que eu coloquei aqui, ó, tem um coração de vó. Sabe coração de vó?
Porque a avó do Gabriel fazia o seguinte com ele. É claro que moleque não gosta de tomar banho, né? Vocês devem ter os de vocês, né? Então, o cascão não é à toa, né? E aí o pai chegava em casa e dizia, você tomou banho, moleque? Ele, tomei. E não tinha tomado. O pai desconfiava que ele não tinha tomado. Aí o pai dizia para ele, quero ver o pé. E aí ele mostrava o pé. Né? Então, não tomou, tá vendo? Vai tomar banho. E aí, então, o que a avó fez antes do pai chegar, para ele não precisar tomar banho? Passou pano úmido. A avó passou pano úmido. Você tomou banho, moleque? O pai chegou, ele, tomei. E está tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é que, vejam, ter olhar de vó significa dar valor àquilo que de fato vale a pena. Perde tempo com aquilo que de fato vale a pena, tá certo? Porque eu preciso ajudar meu filho a perceber quais são as coisas que são prioridades, o que é mais importante. E aí sim, então, eu preciso ajudá-lo a ter, de fato, caráter, porque é isso que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo caráter deles. Então, vejam, ser responsável pelo caráter do meu filho é permitir até que ele me diga, que ele me diga até, eu me lembro do Gabriel me dizendo uma vez, eu te odeio para alguma coisa que ele não pode fazer. Então, imaginem vocês, o filho, a filha, não é, chega para você e diz para você assim, ô pai, mãe, você vai me buscar assim, né? Não sei se vocês assim, lembram do autoritário lá, querem impor a autoridade? Ô pai, mãe, você me busca às 3 da manhã, tá? Hã? A gente olha para ele e fala, como? 3 horas da manhã em tal lugar, tá aí, todo mandando a referência. Pera, né? A gente fala, comece de novo, né? Primeiro, como assim? Onde você vai? Que isso? Mas você está me comunicando, não é? Porque eles comunicam, não é isso? E aí a gente cai no embate. A gente cai no embate dizendo, onde já se viu? Não vai, nem pensar, 3 horas da manhã eu não vou buscar nunca. Você está pensando o quê? E a gente cai num embate que é desnecessário. Porque ele vai bater boca, ele vai dizer, você é careta, você é do seu, você todo, e vai dizer, todo mundo deixa, né? Não é isso que eles usam de argumento? O pai de não sei quem, e você não deixa, não é? Então, o que eu vou ser para ele? O que eu vou dizer para ele? Ser responsável pelo caráter dele significa dar a ele até onde ele pode ir. Mas até onde ele pode ir, considerando que ele é ser humano, não bicho. Porque bicho a gente laça, a gente prende, a gente segura, mas ser humano, ele não é bicho, ele pensa, ele sente. Então, se ele é ser humano, ele é capaz de pensar. E pensar, minha gente, é muito diferente do que faz a Super Nani, né? 3 minutos, se tiver 3 anos, tá. 5 minutos, se tiver 5, nós que passamos dos 50, hein? Ferrou, né? Pensar, na verdade, é algo, na psicologia, o pensamento é algo tão transformador, descrito, por exemplo, o Jean Piaget, um autor na psicologia, escreveu um livro inteiro para explicar o que é tomada de consciência, a demora da tomada de consciência. Porque para tomar consciência de um problema, eu preciso pensar. E pensar significa coordenar ações aqui dentro. Pensar significa reconstituir essas ações aqui dentro. Pensar significa comparar possibilidades aqui dentro. Então, se eu digo para o meu filho, você não vai, porque você vai ser... Eu não estou pensando, eu estou dando a ele a possibilidade de pensar. E, ao mesmo tempo, quando ele vem para o embate, por que você não vai me deixar? O que você quer?
não sabe de nada, todos os pais deixam, e bate a porta, não é? E se joga na cama, chora por 3 dias, né? Porque você não deixou, fica de mal, cara feia, não é isso? Por quê? Porque ele também é ser humano. E ele é ser humano, e todo ser humano, seja ele brasileiro, argentino, paraguaio, alemão, russo, qualquer que seja, mulher, homem, preto, branco, índio, qualquer que seja o ser humano, ele tem algo em comum, que é uma necessidade de se sentir valor. Aquela necessidade que faz com que ele haja com sofrimento, porque ele se sente pequeno. Então, quando eu dou ao meu filho essa possibilidade de se sentir valor, eu ajudo com que ele não seja, com que ele não precise se cortar para expressar que ele se sente pouco. Entendem isso? Mas como, Luciene, eu faço isso? Ajudando meu filho a pensar e a sentir. Como, Luciene, eu faço isso? Dizendo para ele, por exemplo, filho, eu entendo que você gostaria muito de ir nessa balada que você está dizendo que para voltar às 3 horas da manhã, mas eu não posso permitir que você volte essa hora. E ele vai dizer, mas por quê? Porque vai dizer, porque eu não posso, é uma questão de segurança, é uma questão da sua idade, não dá para deixar que você vá agora, e você volte a essa hora. E se eu tenho condições, porque eu preciso pensar se dá também, não é? Eu vou dizer para ele, você pode escolher, filho. Você prefere ir e voltar à meia-noite, ou você prefere não ir? E ele vai dizer o quê? Eu não quero, porque voltar meia-noite, não vai dar, porque meus filhos... E vai, né? Imagina o escândalo que ele vai fazer. E você? Você vai entrar no escândalo dele? Não, porque você é o adulto. Você reconhece, ele não. Você que vai reconhecer o sentimento dele. E reconhecer o sentimento dele é saber que aquilo que ele faz, aquele embate é normal, lembra? É característico da adolescência. Aquilo que ele faz, eu estou sofrendo, sou eu. Ele está sofrendo mesmo, não é brincadeira dele. Então, eu vou dizer para ele, meu filho, eu entendo que você gostaria muito de ir, filho. Que chato que filho, quando a gente não pode fazer uma coisa. Puxa, eu imagino o quanto você está chateado. E aí eu vou dizer para ele, mas você vai ter que escolher. E se ele falar, então eu não vou. Tá bom, filho, então você escolheu. Ok, você escolheu. É isso. E a responsabilidade pela escolha. Mas não vai ser aquela cobrança de dizer, tá vendo, você que escolheu? Não, mas eu entendo, filho. Eu reconheço o quanto você queria ir. Eu ajudo meu filho a se sentir valor. Por que eu ajudo meu filho a se sentir valor? Porque o que ele me diz como raiva, eu entendo como preocupação, como algo de quem eu tenho que cuidar, de alguém que eu tenho que cuidar. Aquilo que ele me mostra como eu quero ir, quando eu dou a ele a possibilidade de escolha, quem tem que escolher? Quem tem que escolher? Ele. Então, quem pensa? Ele. E se ele pensa, ele tem valor. Ele toma decisão. Ele se sente pertencente, ele se sente fortalecido, porque é a escolha dele. Então, vejam, eu preciso sancionar o comportamento dos meus filhos? Claro que sim. Eu preciso, quando ele está lá no celular, quando ele está e ele não quer estudar, ou quando ele está com... Ai, desculpa, eu sempre esqueço do microfone. Quando ele está lá no celular e ele precisa estudar, o que eu vou fazer? Filho, é hora de estudar. Já vou. Filho, é hora de estudar. Já vou. Filho, que horas você vai estudar? Ah, depois, já vou. Eu vou dizer para ele, filho, você prefere ir estudar agora e depois ter o seu celular? Ou você prefere ficar sem o celular e ir estudar? Luciene, como que você está falando? É a mesma coisa que eu disser para o meu filho, pequenininho. Filho, você vai tomar banho agora sozinho ou você quer que eu te ajude aí? Porque se eu disser para ele se vai tomar banho ou não, o que ele pode escolher? Não. Se eu disser para ele se guarda o celular ou não, o que ele vai fazer? Não guardo, não vou estudar agora, e acabou. Mas eu sei o princípio ao qual eu não posso abrir mão.
Eu sei, porque eu sou responsável pelo caráter. Lembra o que vocês querem? Respeito, justiça. E como é que eu vou fazer para o meu filho ser justo? Como é que meu filho vai se tornar respeitoso? Quando eu dar a ele a possibilidade dele escolher. Escolhe, filho. Você prefere ficar sem o celular e estudar, e estudar sem o celular? Ou você prefere estudar e ficar, depois brincar com o seu celular? Pronto. E se ele escolher não ir, o que é que eu faço? Tiro, gente. Tiro o celular e guardo. Porque você que escolheu. Não, eu vou dizer para ele, filho, eu imagino quanto você gostaria de ficar com o seu celular. Mas, filho, a escolha foi sua. O que você pode fazer para que amanhã isso não aconteça? É isso. É dar a ele essa oportunidade. É na portaria do meu condomínio dizer para ele, você disse oi para o porteiro? É assim que eu vou educar meu filho para que ele seja justo, para que ele seja, para que ele tenha uma justiça por equidade, que não importa quem seja a pessoa, ele tenha que considerar. Chamando a atenção dele para coisas que são de fato importantes, para coisas que fazem diferença. Quando os meus filhos brigam entre si, os dois estão brigando pelo videogame, só tem um videogame, eu dou a eles, meninos, filhas ou filhos, sei lá, vocês têm um controle, vocês têm um videogame e vocês têm dois desejos diferentes. Como vocês podem resolver esse problema? Porque se eu não dou aos meus filhos a possibilidade deles resolverem o problema fica para mim. E aí não é à toa que no fim do dia eu tenho que tomar Rivotril. Não é? Porque eu tomo tudo para mim. E não é para mim, é ele que tem que resolver. Mas eu não vou dizer para ele como professor, não diz aqui na escola para os meninos, resolva aí. Não, não é assim. Mas ele vai lá e vem cá, vem cá. Então, vamos lá. Qual é o problema que vocês têm? Tá, você quer isso e você quer aquilo. Como vocês podem resolver esse problema? O que vocês podem fazer? Que solução a gente pode dar para esse problema? Então, vejam. E eles solucionaram o problema por 2 minutos e depois brigaram de novo. Eu vou lá de novo e digo para eles, filhos, vocês vão achar um jeito dos dois brincarem aqui sem essa discussão, vocês preferem que eu guarde o controle do videogame e vocês não jogam mais? E se eles não acharem um jeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar. E vou de novo reconhecer, eu imagino quando vocês ficaram com raiva. Puxa, que droga que é quando a gente não consegue resolver um problema, não é? Mas a gente vai ter que aprender a resolver esse problema, tá certo? E aí, finalmente, cenas do próximo capítulo, cenas da semana que vem. Quem é que vai saber ajudar mais? Por que é tão importante que a gente mantenha os pares? Por que é tão importante que os nossos filhos tenham amigos? Por que é tão importante que a gente abra a porta de casa para receber os colegas da escola, para receber os amigos do condomínio, seja lá que for, não é? Por que será? Porque para quem esses meninos contam? Alguém de vocês, o seu filho chegou em casa e disse, mãe, eu estou com uma angústia aqui no peito, sinta-se privilegiado, porque dificilmente ele conversa, dificilmente ele conta. E não é porque é seu filho que tem algum problema, é porque essa é uma característica do jovem. Ele não conta nem para o pai, nem para a mãe, nem para o orientador, nem para a orientadora, nem para o professor, nem para a professora. E aí, semana que vem, a gente vai ver quando tem bullying, cyberbullying, cyberagressão, e o meu filho está sofrendo, a gente olha e fala assim, mas não é possível que ninguém viu. Na escola, como assim? Ninguém viu? Não viu mesmo. Não viu mesmo, porque eles não contam. Quem é que vai poder ajudar? Os próprios alunos. Escutem isso, olha lá. Muitas pessoas, alunos, não conseguem dizer como se sente, ou pelo menos estão passando, ou pelo que estão passando dentro de suas casas. A maioria tem receio de contar por achar que vão dizer nossas respostas aos nossos pais.
temos medo que eles interpretem errado. Não tenho muito o que dizer sobre mim, porque mesmo tendo algumas recaídas, eu estou bem. Mas, às vezes, outras pessoas não. Seria meio só, ele está falando porque ele está dando um depoimento daquele questionário que a gente fez, um agradecimento e uma explicação de que como às vezes nos sentimos, mas temos medo de dizer em público. Temos medo de dizer em público. Então, não esperem que os seus filhos vão contar. Ou seja, ajam sem que eles contem. Porque não contar a você não é um problema do seu filho com você. É uma característica particular da adolescência. Tudo bem até aqui? Sim? Então, eu só vou deixar a última tela para depois das perguntas. Pode ser? Aí a gente termina de vez? Tudo bem? Vamos abrir um pouquinho, então, para a gente conversar? Então, vamos agora para as perguntas. A gente vai começar com quem tiver perguntas aqui, quem está aqui no campus, e também ficando de olho atentos para quem está em casa. Quem tiver perguntas é só mandar pelo chat, que aí a Laís passa aqui para a gente. Ai, meu Deus, quando a gente não tem pergunta, a gente ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Ou tá maquinando, Não, tá eu sei, tô pensando, né? brincando. Eu acho Claro. que, já que por enquanto não surgiu Fez nenhuma pergunta. sentido tudo isso para vocês? Não precisa ser pergunta, gente. Pode ser um comentário, pode ser um depoimento, pode ser compartilhar uma angústia, pode ser compartilhar alguma coisa boa que tenha acontecido, não é? Não precisa ser pergunta. Olá, tudo bom? Oi, querida. Quero agradecer primeiro, que foi maravilhoso ouvir você. Já conheci as pesquisas, então fiquei muito feliz de ter essa oportunidade hoje. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre essa construção do valor, né? Desse reconhecimento de si mesmo como um valor, como valor. E a pergunta que eu tenho, na verdade, é de como que a gente pode fazer, porque eu compreendo que só na nossa fala, na forma que a gente se comunica com a criança e com o adolescente, a gente já mostra para essa criança e para esse adolescente o valor, né? Como eles são o valor e o valor que eles têm também. Sim. Mas também como que a gente pode promover mais esse reconhecimento de valor. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu estava estudando um pouco sobre essa questão da formação do ego, né? Dessa criança que está se reconhecendo nesse mundo, que está identificando ali suas características de formação, quem elas são nesse mundo, e como elas compõem esse mundo também, né? E eu me pergunto se essa formação de valor, de reconhecimento de valor, também tem a ver com o reconhecimento dos seus pontos fortes, por exemplo, sabe? E quanto isso pode ajudar para que essa criança, esse adolescente se sinta melhor, se sinta bem. Tá. Acho que essa é uma dúvida que eu tenho até com relação a essa construção do próprio bullying, né? Porque muitas vezes tem tudo a ver, tem uma né? relação com a falta de percepção de si, dos Com seus pontos certeza. fortes, e se isso tem qual é o papel do adulto, né, nesse Perfeito. sentido? Como é que Obrigada. você chama? Raíssa. Raíssa? Isso. Raíssa, você, quando você vai para quando você está com um amigo, você indicaria para ele um filme se você não assistiu? Não. Não. Não? Então, por que quando você indica um filme? Depois de assistir e saber que é um bom filme, que vai trazer algo positivo, né, para aquela pessoa, que tem Sim. alguma conexão, Sim. talvez. Então, tá. Então, a resposta para a sua pergunta é: o que eu invisto? O que eu valorizo? O que eu invisto o valor? O que eu emito o valor? Só o que eu conheço. Por isso, antes de construir o valor de si, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento é extremamente necessário. Mas eu me conheço quando eu posso dizer o que eu penso. Quando eu posso dizer o que eu sinto. E é por isso que eu digo para o meu filho: diga com palavras o que você sente, meu filho. Bater a porta não vai ajudar. Filho, eu estou vendo que você está com raiva, mas você vai ter que me dizer com palavras o que você sente. Porque assim ele se conhece, assim ele se dá valor.
Quando eu chego em casa, depois do dia todo, depois da novela, porque antes a gente assiste a novela, depois que acabar a novela, na hora de dormir, eu vou botar meu filho na cama e falo, e aí, meu filho, vamos fazer, então, nossa avaliação do dia? Como é que foi o seu dia? O que você muda para amanhã? Eu vou contar como é que foi o meu. Ou seja, dar a meu filho essa possibilidade de enxergar o quanto ele é valor, não é dizer para ele, opa, vou ter que sair daqui do foco, passar a mão na cabeça dele, estou passando a mão na cabeça de alguém aqui, gente, que não está me vendo. Passar a mão na cabeça dele e dizer assim, você é forte, sabe? Tipo, os mais velhos vão saber o que eu estou falando. Tipo, Xuxa, você consegue, né? Ou tipo hoje, Luciano Huck, né? Que você consegue, você é capaz. Não, não é isso, gente. Ajudar meu filho a se sentir valor é dar a ele essa possibilidade de dizer com palavras o que ele sente. É dizer para ele, eu estou vendo quando você está chateado, mas diga para mim com palavras isso, porque senão eu não consigo entender. É lembrar que ele não é bicho, de novo, porque bicho bate, bicho mostra dente. Ser humano tem como mostrar a sua indignação, a sua raiva de outro jeito, não é? Tudo bem? Oi, tudo bom? Oi. Eu sou a Gabriela. Na verdade, eu tenho muita dificuldade, assim, eu sempre me culpo como mãe, acho que muito. Você e a torcida do Corinthians. Mas principalmente em limite, porque assim, eu quero me aproximar e eu acho que eu tenho uma relação muito boa com meu filho, mas ao mesmo tempo ser firme e não deixar ele fazer tudo causa um atrito, vai, Claro. vamos dizer assim. Eles nunca vão aceitar. Minha mãe, errei, por minha culpa, minha tão grande culpa. Espere isso, né? E eu tenho medo, às vezes, de afastar mesmo, assim, sabe? Mas você sabe, eu esqueci seu nome. Gabriela. Gabriela, eu imagino, Gabriela, eu imagino quanto isso angustia você, porque é a mesma angústia que eu tenho e que todas as mães e pais aqui devem ter também. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer os sentimentos dele. Às vezes a gente não tem o que fazer. Sabe quando morre alguém? O que a gente faz quando morre alguém? Tem jeito de desmorrer? Não. Inventei agora a palavra, tá? Não tem. Então, o que eu faço? Eu não abraço, eu não digo, eu sinto muito. Então, diga para o seu filho, filho, eu imagino quanto você queria ir nesse futebol hoje. Puta, que droga, filho, puxa vida. Eu sei, na tua idade também eu queria, mas não é possível. Porque eu sei o que é melhor para você neste momento, meu filho. Tá certo? E aí, diga para ele isso. Então, reconheça isso dele. Já é um grande passo. Ao mesmo tempo, mãe, calma. Sabe por quê? Também de Winnicott, uma outra frase muito legal para a gente guardar sempre, tá bem? Você não precisa ser uma mãe maravilhosa. Você precisa ser uma mãe suficientemente boa. Só. Isso significa que o seu filho, estava até escrito aqui, eu esqueci de falar, o seu filho, de repente, pode dizer para você, eu te odeio! E você não vai, ai, meu Deus, é agora? Não. Porque logo, logo, ele vai ou falar em voz alta ou em pensamento, como o meu fez. O meu falou em voz alta. Que bom, privilégio meu. Mas ele podia falar só em voz baixa e eu teria que lembrar disso, como vocês vão ter que lembrar agora. Porque ele disse, eu te odeio, mãe! Às vezes. Pronto, pronto. Eu vou embora! Calma, deixa ele se acalmar. Daí você diz, quando você se acalmar, a gente pode voltar a conversar. Quanto mais medo a gente se mostrar, mais ele vai afrontar, porque ele está querendo não provocar a gente, mas lembra? Querendo se sentir valor, não é? Então, quando eu reconheço o sentimento dele, eu já dou esse valor. Até para
para fazer uma conexão, só um segundinho aqui, né, o pessoal que está lá em casa contou ali para a gente, fizeram alguns comentários também sobre o quanto que é importante essa escuta ativa, essa disponibilidade para o Sim, diálogo, para conversar, para estarem juntos. sim, Mas o quanto é difícil também, né, essa ponderação entre o limite sim. e o tanto que eu consigo e o tanto que vai trazer de conflito. Então, acho que tudo isso também foi reforçado ali pelas famílias que estão em casa. E temos mais uma pergunta. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação a isso que você está mencionando, que é a gente sabe muito bem a importância do acolhimento e o quanto que, na verdade, eles querem ser valorizados. E como se aproximar cada vez mais para que traga frutos essa relação que a gente tem com a criança no momento que a resposta dela é corporal. Então, a gente tem a aproximação, o acolhimento, a valorização, a escuta ativa, entretanto, ainda o resultado não chega em relação a essa resposta corporal e quanto isso pode ser, não é apreciado pelos outros colegas. Para ter essa conexão, para que haja essa compreensão disso, de quanto essa reação que ele está tendo não funciona e que não tem trazido bons relacionamentos. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Daí você me fala se eu entendi direito. Você está dizendo que o quanto a gente, às vezes, se esforça, usa de dar o limite, e ele acolhe, reconhece os sentimentos, e ele não muda de postura, ele continua. Você está falando de mudança corporal, você está dizendo, ele tá, é isso? Isso, uma resposta a mais utilizando o corpo para transparecer os seus sentimentos. Né? Sim. Você já sorriu por fora e chorou por dentro? Sim. Já? Tipo, você está com um problema angustiada, mas aí alguém chega para você, você está num lugar que as pessoas não te conhecem. Então, não é alguém da sua intimidade que você vai contar uma coisa que está acontecendo com você. O que você faz? Ele pergunta, tudo bem? Você fala, tudo bem, mas está aqui chorando. Ué, quem disse que por dentro ele não está se sentindo diferente? Quem disse que a resposta que ele está te dando é aquela? Então, reconheça do mesmo jeito. Diga para ele, filho, diga com palavras. Como é que a gente pode fazer para que você me diga como é que você está se sentindo? Eu só vou conseguir saber o que você sente se você me disser. Insista, porque é como se ele tivesse um limite. Como se ele estabelecesse um muro, não é? Quebrar esse muro não é fácil. Claro que não é fácil, mas insista. Fortalecer mais as relações. E, ao mesmo tempo, dar a ele essa possibilidade de todo dia avaliar como é que foi hoje. Não é num dia que a gente vai conseguir. Como a mãe, alguém que comentou lá, é difícil a gente acolher, fazer com que ele se comunique, mas lembra da nossa conversa aqui que a gente teve. Não é a gente quer que ele venha para a nossa conversa. É o contrário, é a gente que vai para dele. Então, vai lá, fala da figurinha, fala do batom novo que saiu, entre no mundo dele. E aí puxa para o seu, mas entra primeiro no dele, porque nós temos que ter estratégias para trazer ele. E lembra que não é porque ele não manifesta que ele não sente, não é? Porque às vezes a gente tem esse limite mesmo. Oi, eu sou Ana Oi. Carolina. É só uma conexão que eu fiz aqui, né? Porque eu, como educadora, eu não tenho filhos, mas cuido de já cuidei de vários filhos que estão aqui. Mas algo que, na relação com a criança e com o adolescente, que foi muito marcante para mim nessas intervenções, é que, para que eu pudesse ser capaz de reconhecer o sentimento dele, eu precisava ser capaz, primeiro, de reconhecer o meu. Porque a gente não é Buda, né? A gente também é ser humano, a gente também sente, a gente também, na hora do embate, sente muitas coisas. Tristeza, raiva, frustração, né? E no momento em que a gente é capaz de, em primeiro lugar, reconhecer aquela situação, disparou qual tipo de sentimento para mim,
né? E a Gabriela foi muito corajosa de falar da culpa, porque a gente, educador, também tem muita culpa, tá? A gente também quer o melhor para as crianças e nem sempre a gente sabe se a gente está fazendo certo. Não falei isso, né? Mas assim, mas também volta, né? Puxa, e se ele não gostar mais de mim? E se a gente romper aqui essa relação? E o que vai acontecer se eu disser o não agora? Né? Será que amanhã ele vai sorrir para mim, falar bom dia? Sim. É a mesma relação, assim, com nós educadores. Mas eu entender e nomear o que eu sinto. E, às vezes, nomear para a criança. Falar assim, olha, agora eu não vou conseguir falar sobre isso com você. A gente pode conversar daqui 10 minutos? Eu também preciso beber uma água. Vamos se acalmar? Porque é importante também, era só uma conexão. Perfeito, querida. E assim, e nós, mães, pais, que vivemos tudo isso, né, em casa, então, surtados, não tem problema nenhum se a gente gritou. Ai, meu Deus, eu gritei. Ai, meu Deus, você gritou. Diz para ele, filho, vem cá. Eu queria te pedir desculpas, porque eu não consegui me controlar. Eu fiquei muito angustiada. Deixa eu ver, aí eu olho para mim. Eu não sabia o que fazer, eu também às vezes não sei o que fazer. Ensina ele a ter humildade também, para reconhecer que aqueles que ele admira também falham, não é? Também falham. E, de repente, a gente também sente. Então, é por isso, você tem toda a razão, eu tenho que dizer para o meu filho, eu estou com raiva agora. Agora, eu não quero falar com você. Não dá, não é? Vocês me fizeram lembrar de uma autora muito legal. Ela conta um episódio que mais ou menos esse, que eu até contei vocês vão ver uma analogia entre um pedacinho que eu contei aqui. Ela disse que ela estava chegando em casa super cansada, com um monte de problemas, aquela coisa, né? E ela chegou em casa, mãe de 3 filhos e marido, e viu a casa toda bagunçada, e ela ia ter uma reunião naquele dia em casa, alguma coisa que alguém ia fazer, que ela participava de algum grupo, sei lá. E ela disse que tinha, veja se alguma coisa é característica da casa de vocês, prato no meio da sala, né? Então, tênis jogado do lado do sofá, toalha em cima, né, sei lá, do corrimão, né, que vai para a saída de casa, ou seja, aquele caos, né, de casa. E ela falou, ela estava tão nervosa, e ela relata isso dizendo, se eu falasse alguma coisa, eu matava, né? Então eu enforcava, né? Porque vontade de matar a gente pode, tá, mãe? Eu não vou te estrangular. Eu posso ter vontade, o que eu não posso é estrangular. Não é? Então, vontade a gente pode. Porque a gente também, como a Ana Carolina disse, a gente é humano, a gente tem que dizer o que sente. Só que tem hora que não dá para dizer, porque se eu disser, eu também acabo com o outro. Então, eu também preciso me acalmar. E ela pensou, se eu falar para eles, eu vou acabar com eles, né? Com o pai, com os filhos, tudo. E aí ela disse que ela pensou numa coisa, assim, uma coisa meio que diferente. Ela pegou um cartaz e escreveu no cartaz assim, bomba relógio humano. Se não fizer o que peço, vai explodir. E aí pendurou, pôs lá um fio de alguma coisa e pendurou no pescoço. Ela disse, eu não tinha condições de falar com eles. E aí ela dizia, ia no filho, batia no filho, vai chegar as cadeiras aí, arrumar aqui, tem reunião. Vai chegar, vai chegar, E aí ela até conta, não era só o cartaz, porque a minha cara dizia que eu estava indignada com tudo, né? E os filhos arrumaram tudo, e ela falou, nossa, e funcionou. E funcionou porque eles foram arrumando devagar, e eu subi para o quarto, quando eu voltei, estava tudo arrumado. Mas não só funcionou com os filhos, tanto funcionou que quando chegaram as cadeiras, os montadores trazendo as cadeiras, olhavam para mim e diziam, posso colocar aqui, senhora? Tá bom? Porque eu esqueci de tirar o cartaz. Então, às vezes a gente tem que, sabe, dizer como a gente sente de outras maneiras também é bom,
para que as pessoas possam saber, não é? Para que as pessoas possam entender o quanto de humanidade a gente também tem, não é? A Paula, lá de casa, também perguntou assim, né? Pensando naquela ideia que você trouxe, que você faz na sua casa, de fazer essa avaliação do dia com o filho, né? Ai, como é que foi seu dia? O que a gente quer mudar para amanhã e tal. Ela falou, será que... O que a gente faz, né? Vou chegar hoje em casa, primeira vez na vida, e vou falar, ah, e aí? Vamos fazer uma avaliação do dia, como é que foi? O que a gente vai mudar para amanhã? E a resposta vai provavelmente vir, nossa, o que aconteceu, mãe? O que aconteceu, pai? Tá tudo bem, né? O que a gente faz com isso, né? De que forma que a gente também pode trazer essas reflexões de uma forma tranquila, que sejam positivas e que sejam produtivas para todos? Ah, quem é? A Renata? Paula. A Paula. Paula. Claro que eles vão estranhar, lógico, mas esse estranhamento é bom, não é ruim, porque ele está percebendo que você está usando um outro tipo de linguagem, sabe? O meu filho, quando eu digo para ele, filho, como você pode fazer isso? O que você podia ter feito para que... Ih, mãe, já veio. Como você prefere ir? Ele mesmo fala, já estou indo. Ou seja, ele já sabe, não é? Chega o ponto dele chegar... Várias vezes ele já chegou e falou assim, mãe, como foi seu dia hoje? Ele me perguntar, mas a gente tem que introduzir. E eles vão falar, tá louca? Tô louca. Vamos lá, vamos falar do dia, vamos ver como é que a gente faz agora. É assim. E se ele falar, mas está diferente, ótimo, percebeu. Percebeu que eu estou fazendo alguma coisa diferente, não é? Então, isso não é ruim. Algum momento você vai ter que começar. Então, ou seja, comece, não é? E é legal também que essa percepção de fazer alguma coisa diferente também estimula, né? Sim, também sim. traz essa reflexão do quanto é possível a gente mudar, o quanto é possível a gente tentar coisas diferentes, tentar coisas, às vezes, até inusitadas. É verdade, isso mesmo. Gente, infelizmente, o nosso tempo de hoje acabou. Se surgirem novas perguntas, se vocês acabaram pensando em alguma coisa no caminho ou quiserem compartilhar alguma coisa que aconteceu depois dessa conversa, por favor, fiquem à vontade, mandem mensagem para a Laís, para a Carol, para a gente, compartilhem com a gente compartilha com a Luciene, a gente vai continuando esse diálogo mesmo que de outra forma. Tá bom? Queria agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Foi fantástico, como a gente já ouviu de outras pessoas. E na segunda-feira a gente vai ter mais você aqui de novo, a gente vai ter muito mais conversa, muito mais diálogo, muito mais inspiração. E na terça-feira também teremos a presença do professor José Maria Vilesa aqui conosco, trazendo um outro tópico dentro desse mesmo grande tópico da nossa Speaker Series, que é o desenvolvimento socioemocional e a importância do diálogo, e o desenvolvimento, e a adolescência, e tudo isso. Gente, eu vou terminar, então, com a última tela. A última tela, ela é tão simples, mas que ela diga muita coisa para vocês, ainda que nessa simplicidade. Para a gente terminar, a gente só vai ter que pensar no que a gente quer, não é? Então, foca no que você quer. O que você quer para o seu filho? O que você quer? Porque, lembra do gato da Alice? Não é? Que diz para ela, Alice diz para ele, podes me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? E o gato responde, isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Neste caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Vocês sabem onde querem ir, então sabem o caminho. É isso, gente. Muito obrigada. Só finalizando, a Luciene, que como mencionei no começo, ela é autora de livros, ela trouxe aqui 3 livros, e a ideia seria que a gente pudesse fazer um sorteio desses livros. Então, um deles é o E Quando Chega a Adolescência, que foi, na verdade, escrito pela Vanessa Vicentim, e tem também um outro que chama O Menino e a Mãe do Menino, esse sim, escrito pela Luciene, também tem a ver com essa questão de como é que a gente pode dar o suporte para os nossos pequenos e adolescentes, jovens pequenas, para a gente poder fazer, então, esse sorteio de
quem ficaria? Vamos lá. Tá. Vou falar uma data de nascimento, tá? 3 de março, 18 de outubro, 15 de setembro, 25... Opa, não. 25 de dezembro. Tem algum natalino aqui? Não? Primeiro... Sim? Não? 1º de janeiro. É? Não. 23 de qualquer mês. Oba! 1, 2, 3. Pronto, a gente já entrega para todos aqui. Parabéns, Eba! Gente, foi uma alegria estar com vocês, um prazer, e que nós possamos caminhar aí neste caminho que é difícil, né? Ninguém disse que era fácil.